Bom dia. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 3, que diz assim: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor o chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui, repetindo o verso 3, do capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o verso 4, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Então esse trecho aqui já vai estar mostrando, vai estar nos narrando o momento em que Samuel está naquele momento, naquela situação em que ele está juntamente com Eli. Eles estão ali no seu momento de descanso, perto do local ali de culto, onde eles ministravam, faziam a obra, a obra do Senhor nosso Deus naquele momento da história. E as Escrituras nos dizem que antes de Samuel, antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor nosso Deus ali faz um chamado e chama a pessoa de Samuel. E pelo fato dele ainda não ter muita experiência, até porque naqueles momentos esse tipo de coisa não acontecia de forma natural, não era uma coisa que acontecia assim, era algo escasso. Samuel naquele momento ele não consegue identificar logo de cara, Mas o que a gente queria chamar mesmo a atenção em alguns elementos que estão presentes aqui no contexto que a gente acabou de ler, que você vai observar quando você para fazer uma análise mais profunda assim, do texto, do contexto em si, Qual é a primeira coisa? Era o ambiente em que Samuel estava inserido, Porque se a gente parar para fazer uma análise, nós vamos entender o seguinte: primeiro, quando você volta um pouco no texto sagrado, o problema todinho que aconteceu ali foi porque os componentes da família de Eli, os seus filhos, eles não estavam tendo respeito por aquilo que era sagrado. E as Escrituras nos dizem que pelo fato de Eli não trazer uma palavra ali, uma palavra de advertência, Deus ele censura o ministério de Eli. Mas o que é que acontece? Vamos parar para fazer uma análise aqui. Se a gente levar em consideração o fato de que Samuel foi criado, ele cresceu ali junto com o sacerdote ali naquele ambiente, juntamente também com os filhos de Eli, então o que é que a gente entende? Que tanto Samuel como os filhos de Eli tiveram a oportunidade de estar compartilhando do mesmo ambiente, daquela situação ali, Então nós vamos ver o quê? Dois tipos de pessoas, Ou seja, você para fazer uma análise. Samuel, se a gente levar em consideração o fato de que Samuel foi criado com Eli, e ele teve da oportunidade de usufruir daquele ambiente espiritual, daquele ambiente de culto e ministração, que os filhos de Eli também tiveram, o que é que a gente vai notar? É que se a gente for parar para fazer uma comparação entre Samuel e os filhos de Eli, eles foram o quê? Foram pessoas que tiveram a mesma oportunidade, mas tiveram o quê? Tiveram reações diferentes, o comportamento deles foi diferente, Ou seja, Samuel soube valorizar as coisas de Deus, ele soube lidar de forma reverente com aquilo que é sagrado. Já os filhos de Eli, eles não souberam não, ou seja, foram dois grupos de pessoas que tiveram as mesmas oportunidades, mas tiveram reações diferentes, Trazendo para os dias de hoje, o que a gente vai estar vendo, Às vezes você vai estar vendo pessoas que compartilham as mesmas experiências espirituais, mas nem todos têm a mesma reação, Ou seja, existem pessoas que provam dos dons espirituais, têm oportunidade de ler a palavra, têm oportunidade de se aprofundar nas coisas de Deus, mas nem todo mundo vai ter a mesma reação, Ou seja, uns vão saber lidar de forma reverente com as coisas de Deus, vão levar as coisas a sério, vão querer se aprofundar. Já outros já não vão saber valorizar. Então, se a gente fosse fazer uma oração essa manhã, qual seria a nossa oração? Seria essa: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda a valorizar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Porque tanto Samuel como os filhos de Eli tiveram as mesmas oportunidades. Mas só qual foi a diferença? Foi porque Samuel, ele soube valorizar. Já os filhos de Eli não, os filhos de Eli não souberam valorizar não, Então que nesta manhã o Senhor nosso Deus ele venha nos fazer valorizar, porque existem muitas pessoas no nosso meio, que a gente nota, são pessoas que foram abençoadas no ministério, meio pentecostal, vamos usar essa expressão, foram batizados com o Espírito Santo, O Senhor nosso Deus encheu, provou dos dons espirituais, teve a oportunidade de ler a palavra, ministrou a palavra, mas infelizmente não souberam valorizar, E isso aí serve para mim e para você como o quê? Como um tipo de alerta, Porque nós estamos aqui nessa situação, mas a gente também tem que entender que todos nós somos passíveis a determinado tipo de falha. E uma dessas falhas qual é? É de não saber valorizar as oportunidades que o Senhor nosso Deus tem nos dado. E a segunda coisa que é bacana, sabe qual é no texto aqui? Pegou bem o pensamento,
tanto Samuel como os filhos de Eli, eles tiveram as mesmas oportunidades. Agora, qual foi a grande diferença? Foi porque Samuel soube valorizar aquilo que é sagrado. Olha aí para tu ver como é legal, né? E muitas vezes, em determinado momento da nossa vida, o que vai acontecer? Às vezes Deus nos cede muitas oportunidades de fazer a obra, ler a palavra, crescer, e a gente, infelizmente, não sabe valorizar. Mas que nessa manhã, nós possamos pedir a misericórdia do Senhor nosso Deus, para que, conforme Ele for nos dando as oportunidades, nós nos aprofundarmos na coisa do reino dEle, leitura da palavra, crescimento, experiência com o Espírito Santo, nós saibamos valorizar. E outra coisa que é interessante, que está presente no texto aqui, qual é? Esse texto aqui, a gente deu uma estudada e a gente achou umas coisas muito interessantes, sabe? Aqui no verso 3, ó. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, ou seja, alguns comentaristas vão atentar para o seguinte, eles vão dizer assim, olha, a lâmpada ela tinha que estar sempre acesa, que era aquele candelabro, que ele se dividia assim, ó, em 7 partes. Em cada uma das partezinhas, cada uma das hastes, tinha aquela chama, né? E ele era alimentado com azeite, Aí o que acontece? Algumas pessoas, eu já vi alguns comentaristas dizendo assim, né? Olha, se a lâmpada estava para apagar, estava apontando para o quê? Para a negligência da galera do sacerdócio, que estava deixando a lâmpada se apagar. Não vamos entrar aqui nessa questão não, né? Mas vamos entender somente uma coisa. É o seguinte, ó, vamos atentar para a questão do candelabro. Olha como é que é interessante, ó. Êxodo, capítulo 27... Êxodo 27, olha como é legal a gente pegar alguns trechos bíblicos e a gente fazer assim uma comparação entre um e outro. Êxodo capítulo 27, olha como é que funcionava a questão do candelabro, né, que ficava ali no tabernáculo. Era do candelabro, do castiçal. Êxodo 27, do 20 ao 21. Livro do Êxodo 27, do 20 ao 21. Olha, ele vai mostrar como funcionava a questão do tratamento que eles davam, a questão do sempre manter a chama do candelabro acesa. Olha, tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações aos filhos de Israel. É legal que eu já ouvi algumas pessoas dizerem, né, que a responsabilidade de manter o candelabro aceso era somente do sacerdócio. Mas só que aqui no verso 20, do capítulo 27, toda a comunidade israelita, os filhos de Israel, tinha uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Era de pegar o azeite e trazer para o sacerdócio. Tipo assim, ó, tá aqui sacerdote, tá aqui o azeite, ó, não deixa a lâmpada se apagar. Então é interessante que quando a gente pega o capítulo 27, o verso 20 e o 21 do livro do Êxodo, a gente vai ver que a responsabilidade em manter o castiçal acesa não era somente do sacerdócio, não. Era de quem? Era de todo mundo. Trazendo por dia de hoje, a gente entende o quê? Que essa chama do candelabro aponta para o quê? Para o nosso fervor espiritual, para a nossa espiritualidade. E às vezes, quando as coisas não estão bem legal no meio espiritual, a gente aponta para quem? A gente só aponta para o líder, para o pastor, para líder, para o obreiro. Vixe, está faltando fogo no altar. Esse pastor é muito frio. Essa líder aí, ela é fria demais. Eles são crus, não tem espiritualidade. Mas só que o texto está dizendo que a responsabilidade por manter a chama acesa não era somente do sacerdócio, não, meu filho. Era de todo mundo. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, a responsabilidade pelo fervor espiritual de uma comunidade cristã, de uma congregação, de um ajuntamento de crentes, de servos e servas de Deus, não é somente do pastor e da líder, não. É de todo mundo. É de todo mundo. Todos nós somos responsáveis pela questão do azeite. Está aqui o azeite, sacerdote. Não deixa esse negócio se apagar, não. E de que maneira funciona a nossa parte? E de que maneira funciona a participação de alguém que é membro ou obreiro, mas não é um pastor, um líder, faz parte do sacerdócio? Ore. Quando você vai lá para o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, ele diz assim, orai por mim. Paulo pediu oração aos crentes, meu irmão. Os crentes têm que orar também pela liderança. De que maneira vai funcionar hoje a nossa questão da nossa participação no manter o fogo aceso? Qual é? Porque às vezes a gente está se queixando, né? O negócio está tão frio. Aí bota a culpa só no dirigente, no líder, na líder, né? No obreiro, esse povo aí não tem fogo, não. Mas quando você volta no tempo, para tu ver como é que é interessante, a responsabilidade de manter o castiçal aceso não era somente do sacerdócio, não. O povo também tinha que trazer o azeite. Então, trazendo para mim e para a tua vida, responsabilidade pelo fervor espiritual de um ministério, de uma congregação, não deve ser colocado somente nas costas do sacerdócio, não. O obreiro, o membro, a membra também tem que participar. De que maneira? Ore. Faça a sua parte, interceda, Senhor, meu Deus e meu Pai. Estou notando que as coisas estão assim, em vez de reclamar, e como diz aquele hino da harpa cristã, em vez de murmurar, canta, ore. Ore e interceda pela nossa liderança. Porque o fervor espiritual
É uma responsabilidade de todos nós. E quando a gente nota que o negócio não está legal, em vez de a gente ficar apontando o que a gente tem que fazer, a gente tem que orar, tem que interceder. Repetindo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, tem um versículo que ele vai dizer assim, ó, orai por mim. Ora, se Paulo, que era aquele gigante espiritual de sua época, necessitava de oração, quanto mais nós hoje, né? Então, que Deus em Cristo, ele continue a despertar em nós esse senso, essa visão aberta. Entender que a responsabilidade de manter o fogo aceso, a chama do candelabro, a espiritualidade de um ministério, de uma igreja, de um ajuntamento cristão, é de todos nós. Amém.